Olá a todos, eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação. Eu estou aqui com o Vital Didonê, especialista em educação infantil e políticas públicas na Rede Nacional da Primeira Infância, a RNPI. Bem-vindo, Vital. Muito bem, muito obrigado, bom dia, agradeço o convite. Estamos aqui para conversar um pouco sobre um tema tão importante que os professores, as professoras, os gestores educacionais estão muito interessados em encontrar os melhores caminhos para passar por esse período difícil da pandemia, sem perder a sua função de educação. Joia! A gente vai falar sobre como conscientizar as famílias para a importância da educação infantil, mesmo neste tempo em que as aulas presenciais estão suspensas. Você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Procuraremos respondê-las ainda ao vivo ou então depois por escrito. Vejam que estamos, eu e o Vital, em nossas casas, respeitando o isolamento social exigido agora. Esperamos que vocês estejam bem, continuem bem e que aproveitem a transmissão neste novo formato. Então, vamos lá. Vital, nem todas as famílias têm compreensão do papel da escola no desenvolvimento das crianças. De que forma a Secretaria de Educação e os professores podem conscientizar as famílias sobre a importância da creche e da pré-escola na formação da criança? Você diz corretamente, Beatriz, nem todas as famílias. Gostei que tivessem explicitado na sua questão inicial que nem todas compreendem o papel da escola. Há famílias que sabem e reconhecem a importância social e educacional da escola. Há famílias que sim, que valorizam e são gratas ao trabalho dos professores e das professoras. Mas há outras que não. É importante que a gente tenha muito consciente quando busca uma forma de chegar até as famílias, a desigualdade imensa em todos os campos que há no Brasil, na economia, na renda familiar, nas moradias, no acesso à saúde, no acesso à educação, no conhecimento, na valorização das pessoas. Então, é para aquelas famílias, essa que você cita, que não têm essa compreensão e que não é por culpa delas, por causa das condições de educabilidade, de educação, de acesso às informações, que elas têm esse papel, esse conhecimento mais restrito ou reducionista do papel da escola. E eu acho que exatamente para essas é que a escola é importante, mais importante para quebrar o ciclo da pobreza, da marginalização, para que os seus filhos mudem o panorama de as condições que seus pais tiveram, e já na próxima geração a escola terá contribuído para que essas famílias tenham uma condição melhor, e aí elas terão também uma compreensão de que a escola foi um fator decisivo para essa mudança. A segunda parte da tua pergunta também é importante. Você diz assim, qual é o papel da escola e dos professores? Esses dois têm que atuar conjunto. Não atribuir só aos professores essa responsabilidade. E a escola não existe sem os professores. Então, os dois juntos, a unidade de estabelecimento educacional e também os seus personagens, e no caso aqui os professores, é que tem que fazer um plano em conjunto e juntos atuarem. Não atribuir aos professores em suas casas, nesse tempo de isolamento, deem conta de comunicar-se, de mandar material, de substituir as atividades escolares para serem feitas em casa. Não é entregar ou repassar, é juntos fazerem essa atividade. O que ocorre a vocês que estão nos escutando hoje, se fosse feita a pergunta para vocês? Como que vocês acham que daria para ajudar essas famílias que têm menos informação, ou que têm uma informação reduzida do papel da escola na transformação de suas vidas, de suas crianças e na formação de suas personalidades? A mim ocorre uma condição importante como ponto de partida, o que a LDB diz sobre o papel
da educação nos estabelecimentos próprios, que são a creche, pré-escola, a escola, que a educação feita nos estabelecimentos de educação infantil é complementar à ação da família. A criança não chega à creche e à pré-escola com zero cuidado, com zero educação, com zero experiência. Ela já recebeu as atenções de vários tipos, algumas, infelizmente, pouca atenção, algumas recusa, rejeição, mas a maioria recebe atenções de cuidado, carinho, ternura, e uma orientação sobre o mundo que a cerca. As crianças, mesmo na creche, já tiveram experiência de frio e calor, de gostoso e ruim, de amargo, de doce, de frio, de claro e escuro. A criança já teve experiências de manhã e tarde, de céu azul, de noite estrelada. Ela já conviveu com animaizinhos ou não, com plantinhas. Ela já tem experiência das comidas, das roupas, dos amigos. Então, dependendo da idade e do seu entorno social, físico e psicológico, elas terão mais ou terão menos experiências. No entanto, essas experiências são o ponto de partida para a escola fazer a complementação daquilo que acontece no seu ambiente familiar. É importante, portanto, que os professores conheçam esse ambiente e, a partir deles, possam estabelecer alguma forma de chegar até a família, e aí sim a família diz assim, puxa, isso que eu percebi que as crianças estão aprendendo na minha casa, a escola vai ampliar e vai complementar. A gente só consegue ampliar e complementar se a gente tem noção daquilo que já foi feito, né? Então, podemos chegar ao ponto central da tua pergunta, Beatriz. O isolamento social colocou muitas famílias diante dos seus filhos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, e despertou as mais variadas experiências e reações no relacionamento com os filhos. Uma coisa triste que se sabe é que houve aumento da violência doméstica, né? Isso é o lado negativo, né? Estresse, perda de paciência, mas houve também experiências incríveis, maravilhosas, que a gente lê em alguns depoimentos que circulam pelas redes sociais, de como os pais descobriram-se como pais que educam, que cuidam e que aprendem com seus filhos. Descobriram o potencial, a capacidade, a riqueza da imaginação, da fantasia, da iniciativa dos seus filhos. E essa coisa foi maravilhosa. Então, agora, esses pais, então, sabendo que a escola vai ampliar o horizonte de experiências que eles agora tentaram descobrir com seus filhos, eles vão dizer assim, puxa, eu quero essa escola, porque eu não dou conta, não posso fazer isso tudo que eu estou fazendo agora num período de exceção. No entanto, há alguns pais que nunca tinham pensado na importância da creche e da pré-escola, além de ser um lugar para a criança ficar durante o dia, quando eles saem para trabalhar, ou outra sabe que a escola é um lugar em que seus filhos são bem cuidados, aprendem muitas coisas, mas acham que elas também, seus pais, né, elas famílias, poderiam dar conta disso se elas não tivessem que sair para trabalhar. E a essas pertencem, Beatriz, aquelas famílias que defendem o homeschooling, a educação domiciliar. Elas não perceberam o quanto a escola vai além do ambiente doméstico, do ambiente familiar, com aquelas experiências limitadas a um espaço e ao número de pessoas e aos materiais didáticos, de brinquedos e livros e jogos e tintas e músicas, instrumentos musicais que eles têm em casa, né? Bom, a questão então está aqui, mostrar aos pais o que a creche e a pré-escola fazem a mais, que só elas podem fazer. E eu diria assim, levar a fotografia viva da creche, a fotografia viva da pré-escola para os pais. Contar para eles quem é essa instituição, quem que trabalha nelas,
Que formação essas pessoas têm? Quantos anos estudaram para aprender como ensinar, como cuidar, como educar crianças pequenas? Contar o que a creche faz, o cotidiano da creche, que é muito além de tocar falda, de dar comida, de cuidar para que não se machuque, ou para pôr as crianças para brincarem juntos. Né? Que cuidados ela tem e que zelo esse cuidado envolve. Quando a gente pensa, por exemplo, na metodologia de Loxi, né? Todo aquele carinho, a ternura, o zelo, o cuidado pelo corpo da criança, no toque, na sensibilidade, no diálogo, isso é uma coisa que, se os pais soubessem, eles vão abrir os olhos. Puxa, vocês são maravilhosos. Então, aí, se a gente for contar, se vocês forem contar para os pais o que uma creche, o que uma pré-escola faz, vocês vão ver que vocês vão estar descrevendo aquilo que a BNCC fala sobre os direitos de aprendizagem e sobre os campos de experiência. E a questão é como levar essa fotografia para os pais, né? Então, esse é talvez vocês tenham facilidade de imaginar tudo o que poderiam contar, do que fazem, do que acontece, assim, tendo como referência os direitos de aprendizagem e os campos de experiências, vocês diriam, puxa, nós fazemos de tudo isso um pouco. Né? Então, a questão é como levar. É claro que a gente tem que ter presente, como eu disse no início, a realidade das famílias brasileiras. Metade das famílias tem celular, e poderão receber vídeos, e aí poderia ser vídeos, pequenos vídeos da escola, mostrando, contando, mostrando como esse trabalho é feito com as crianças. Mas a outra metade não tem computador, não tem celular, e, no entanto, algumas têm televisão. A grande parte dos que não têm esses equipamentos eletrônicos, ela tem a televisão. E aí poderíamos usar a TV pública, as TVs comunitárias, para passar esses vídeos, ou essas informações, essas entrevistas, né? Bater papo com os pais. Poderíamos, talvez, até criar programas em TVs comerciais, porque elas têm obrigação de utilizar uma parte da sua programação em programação educativa e de cultura, gratuitamente. Nós não utilizamos muito isso. Talvez utilizamos muito pouco. Então, há necessidade de a gente, e aí apoio com o Ministério Público na defesa do direito da criança à informação, do direito das famílias ao conhecimento, que elas sejam forçadas, né, essas televisões, a colocar programas também no horário comercial. Eu penso que nós temos que descobrir o caminho de chegar lá, de chegar nas famílias. Talvez pelo correio, talvez por vídeos em celular ou computador, ou um programa de TV comercial ou de TV educativa, talvez telefonemas. O Chile, por exemplo, criou uma linha gratuita de telefonia para as famílias. Então, eles telefonam, as famílias mesmo telefonam para os professores, perguntando, e os professores da escola se comunicam com as famílias sem onerar a conta do celular, por exemplo. Então, acho que esses caminhos a gente pode ir encontrando para levar. O importante é termos uma boa mensagem, uma mensagem não de autoridade, mas de diálogo, de conversa, sobre essas coisas assim tão simples que se faz, e tão bonitas, e tão ternas, e tão profundas que se faz na creche, ou se faz na pré-escola, contando para os pais, né? Como é que se deu essa brincadeira? Como é que se resolveu um problema? O que aconteceu com crianças que estavam se agredindo, uma mordendo a outra? Como é que a gente enfrentou essa situação? Quer dizer, conversar sobre isso, que, na verdade, constitui uma angústia, uma preocupação, um interesse dos pais, porque aí eles vão escutar. Dizem, vocês fazem isso tudo, que beleza. Então, vocês realmente são importantes. Joia. Então, pelo que eu entendi, é muito importante esse caminho de ida e volta, né, Vital? Tanto da escola, conhecer o que é feito, a realidade da família, o contexto da família, as experiências
pelas quais as crianças passam, quanto o caminho inverso, que é da escola chegar até as famílias para mostrar o que a escola também faz, né? Exato, Beatriz, porque a gente sabe que diálogo é dia dois, né? E é no diálogo que a gente avança, no diálogo que a gente se junta para encontrar uma verdade comum. Então, se nós queremos ter essa relação com a família valorizar a escola, nós temos que também valorizar o que a família faz. E ela tem que perceber que a gente valoriza. E como é que ela percebe que a gente valoriza? É quando a gente conhece o que é que acontece lá e a gente diz assim, nós fazemos isto e mais um pouco na escola que tá. Então, eu acho que esse caminho do ida e volta é a condição para a família aceitar, senão ficaria uma coisa autoritária, né? Unidirecional. Perfeito. E essa conscientização, esse diálogo é ainda mais importante nesse momento que as crianças estão distantes da rotina, né? Então, você falou um pouco antes, até o fim até a suspensão das aulas, as crianças iam até a escola, passavam aquelas horas lá e nem sempre tinham consciência de tudo que era feito dentro da escola, né? E agora, estando distante da escola, é mais importante que as escolas se comuniquem com as famílias para mostrar essa importância da educação da pré-escola e da creche? Sim, é mais importante e é mais necessário porque muitas famílias se viram questionadas, né? Impactadas por essa situação de estar com os seus filhos 24 horas por dia. Então, eles dizem assim, puxa, mas e essas outras horas que as crianças estavam na escola, o que eu pensava? Nem me preocupava e agora estou me ocupando. Então, os pais estão tocados por esse, e estão motivados para esse diálogo, para essa interação. As próprias crianças maiorzinhas, principalmente da pré-escola, falam para os pais, né, que tem saudade da escola, da sua professora, dos seus amiguinhos, dizem que querem voltar para a escola. Um dia desse, uma menininha fala assim, mamãe, me leva para a minha creche. Outros dizem que a mãe não é igual à professora, que a professora sabe ensinar melhor do que a mãe, do que o pai. Então, os pais estão, por essas questões, estão motivados, né, para escutar a escola e saber o que é que ela faz de tão bom. Outra, quando os pais perdem a paciência também, eles dizem assim, puxa, eu aqui já não aguento mais, e isso que eu tenho duas crianças. Imagina uma professora que tem 25, 30, e nunca me falou que ficou nervosa, que perdeu a paciência. Então, há uma sensibilidade dos pais para esse papel e essa competência da escola em dar conta da educação das crianças. Agora, claro, há pais criativos que descobriram formas de brincar, de criar, de interter as crianças, de ambientar a sua sala, o seu quarto, ou a rua na frente de casa, para as crianças fazerem experiências, se aventuraram-se junto com os filhos. Então, esses podem também raciocinar. Neste momento de pandemia, eu aprendi o que a professora faz diariamente. Então, é uma ligação com a escola esse tempo. Começar agora, eu acho, essa interação com a escola, para que ela, com a família, aliás, para que ela veja quanto a escola é significativa, tanto para a família quanto para as crianças. Começar agora, eu acho que é o momento oportuno, porque é quando os pais estão sensibilizados para esse fato, né? Agora, isso tem que ser uma ação um pouco mais lenta, demorada, não pode ser uma conversa única, uma, duas vezes. Por quê? Porque a consciência nossa, ela não, por mais que tu tenha informação, ela não nos transforma de repente, né? É preciso que a gente dê uma certa persistência, uma certa continuidade para essa interação, né? Motivado, como se falou, no tempo de pandemia, mas continuado posteriormente. Perfeito.
Isso, acho que essa conscientização vai ajudar, inclusive, para o retorno às aulas, né, Vital? Pensando na necessidade das famílias estarem engajadas para não ter evasão, por exemplo, né? Eu imagino que esse retorno tem que ser bem saudado, né? Conversar, planejar o retorno para que a escola se prepare bem e informe os pais primeiro, sob o ponto de vista sanitário, que cuidados eles vão ter, que cuidados para que a criança não se contamine, cuidado para que ela também não chegue contaminada e contamine as outras crianças. Acho que esses protocolos de saúde são fundamentais e tem que ser feito juntos, a educação com saúde e assistência social, né? Mas também, digamos assim, essa conversa sobre o que as crianças vão fazer na escola. Então, isso tem que ser celebrado, comemorado. Olha, aqui vocês vão ampliar tudo que vocês fizeram de bonito em casa, tudo que vocês aprenderam lá, ou as coisas que vocês sentiram falta, pois aqui vai acontecer. Então, vai ser assim, eu acho, com uma expectativa altíssima dos pais o retorno para a escola. Então, a gente não desperdice a importância desse momento de retorno. Perfeito. Eu queria agradecer a presença de algumas pessoas que estão aqui conosco, Vital. Alguns municípios que já registraram aqui a presença. Então, o município do Rio de Janeiro, Atalaia do Norte, no Amazonas, Botucatu, São Paulo, Limoeiro, Pernambuco, Vilhena, Rondônia, Monte Alegre de Goiás, Viçosa, Rio Grande do Norte, Rio do Sul, Santa Catarina, Nazaré Paulista, São Paulo, Darcinópolis, Tocantins, Guaraci, São Paulo, Moju, no Pará, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Capoeiras, Pernambuco, Valença, Bahia, Sobradinho, Bahia, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, São Vicente, São Paulo, João Neiva, Espírito Santo, Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. Então, acho que falei todos. Grajaú, Maranhão, Moema, Minas Gerais, Amã, Bahia, Mato Grosso do Sul, Porto Acre, no Acre. E tem alguns comentários que eu queria ler para você, Vital. Veja se você gostaria de fazer algum comentário, por favor. Então, a Adriana Bezerra fala: família e escola garantem os direitos de aprendizagem. Somos importantes em todos os sentidos. Outro comentário aqui, a Graciula Azevedo fala: é realmente fundamental, de fundamental importância, essa relação família-escola e escola e família. Tem mais alguma que eu perdi aqui? Deixa eu achar. A família precisa se sentir acolhida, disse a Marinilce Batista. De grande importância, a creche e a pré-escola é de grande importância para o desenvolvimento das crianças e é muito mais do que o cuidar. Então, esses são alguns dos comentários por aqui, Vital. Eu quero dar um abraço, então, a todos os municípios, os gestores, os professores desses municípios que estão acompanhando essa conversa e gostaria que, se a gente disser alguma coisa que tenha valor, transmita para a Undime, para que a Undime possa transmitir, e a experiência de vocês também, para outros municípios, porque o Brasil é muito grande, muito diverso, são 5.570 municípios, de uma diversidade incrível, e não só de diferenças, mas de possibilidades de conhecimento, de acessos às informações. Então, é importante que as suas experiências sejam comunicadas para que sejam transmitidas para os outros. E em relação ao cuidado e educação, eu acho que a professora falou corretamente, a função da creche e da pré-escola, como está nas diretrizes curriculares nacionais, é cuidado e educação, né, com os eixos fundamentais de interação e brincadeiras, mas é o cuidado e educação de formas integradas, interligadas, de tal forma que não se separa. A gente até diz que são dois lados da mesma moeda. Qualquer ato de educação que seja verdadeiramente educativo
ele é um ato de cuidado, ele é um ato de zelo, é um ato de olhar para aquela pessoinha, aquela criança que está aprendendo, para que ela seja mais ela mesma, que o seu ser seja mais pleno. E todo ato de cuidado, seja ele de servir uma merenda, de evitar um acidente, de trocar uma fralda, ou de pentear o cabelo da criança, ou de entregar um material para ela trabalhar, todo esse ato de cuidado é um ato educativo, porque a criança estará aprendendo aqui como que se entrega, como que se faz, como que se cuida, com que respeito, com que jeito, com que delicadeza, com que forma de respeitar a pessoa. Então, todo ato de cuidado é um ato de educação, e não tem como a gente separar. Se a gente tenta educar sem cuidar, a gente não está educando, a gente está deseducando. Perfeito. E a gente estava falando sobre a importância do diálogo, né? Da família com a escola e da escola mostrar a importância da creche da pré-escola para a família. Daí eu queria saber um pouquinho sobre o quanto que a escola deve aprofundar nos assuntos que normalmente ficam mais restritos à educação, né? Por exemplo, os professores, os diretores devem dialogar com as famílias sobre a BNCC, explicar o direito da criança de frequentar a escola, citar as políticas públicas da Secretaria de Educação para essa etapa, mostrar a proposta curricular, o projeto político-pedagógico. Esse nível de aprofundamento deve ser uma oportunidade de falar sobre esses assuntos nesse momento? Eu acho que sim, Beatriz, porque essa é a parte essencial da atividade das crianças e professores nos estabelecimentos educacionais. Temos que ultrapassar para aquelas famílias que ainda têm uma visão restrita da escola, como se for, principalmente, digamos, a antiga escola primária, que era para aprender a ler e escrever e fazer pequenos cálculos em matemática e um pouco de ciência, um pouco de bons comportamentos. Também ultrapassar aquela ideia restrita que ainda está na cabeça de muitos pais, de que a creche é um lugar para cuidar e para brincar, para ser cuidado para brincar. Se essas ideias ainda estão dominando o imaginário de algumas famílias, elas têm que ser enriquecidas com as muitas outras coisas que a escola trabalha, que a criança aprende, já na creche, já na pré-escola. E aí você cita a BNCC, né, e projeto pedagógico, plano curricular, etc. Eu vou tomar como referência apenas a BNCC e dois temas que você mencionou, os direitos de aprendizagem, né, e os campos de experiência. Claro, é importante falar sobre isso, mas numa linguagem de feijão e arroz. Não vamos conversar com linguagem sofisticada, com siglas, com uma expressão acadêmica. É preciso que a gente consiga, e é simples. Eu acho que todas as professoras, os professores saberão falar sobre os campos de experiência, né, sobre os direitos de aprendizagem, conviver. Como que a gente convive e como que as crianças, os seus filhinhos, estão convivendo? Com quem? Né? Que diferentes crianças, com os adultos, com o porteiro, com a merendeira, brincar. Como é fácil falar sobre brincar na creche, na pré-escola. Como é fácil falar sobre a criança participante, que ela participa, que ela está atenta, que a gente respeita se ela não quer entrar nessa roda, mas que ela tem direito a falar, que ela deve ser escutada na sua forma de comunicar-se, pelo choro, pelo desagrado, pela alegria, pela disposição, as suas formas de participar. O explorar, se a gente vai conversar com os pais, o que as crianças exploram, já desde a creche até a pré-escola, o que campos de experiência diversos que ela está experimentando, né? Descobrindo. É uma verdadeira investigadora.
A criança é uma exploradora, uma cientista em busca da verdade, em busca do ser, em busca do conhecimento. Ela explora o tempo todo. E tem várias formas a criança explorar, né? Não apenas quando ela está brincando, digamos, com quebra-cabeça, com as pedrinhas de montar, com uns cubinhos de montagem, que ela vai experimentar, explorar formas diferentes de construção, mas ela experimenta as tintas, não com a boca, mas com os pincéis. Ela experimenta os olhares, ela fecha um olho, abre mais, ela experimenta as luzes, né? Então, dá para a gente conversar com os pais sobre esse imenso, inesgotável campo de experiências que as crianças têm na creche e na pré-escola, e que isso é a BNCC. Eles são, né, como também o eu, o tu e o nós, como é que a criança descobre o outro, né? Como é que ela forma a noção do nós e quer estar junto, como é que ela brinca junto, como é que ela desenha ou pinta, ou como é que ela monta um quebra-cabeça junto com as outras crianças. Isso é a formação do nós, das identidades de cada um e das capacidades de a gente somar. Então, eu acho que dá sim, Beatriz, para a gente conversar com os pais, e é importante que eles vejam que na creche, na pré-escola, a gente trabalha essas coisas tão profundas e tão grandes e tão educadoras do olhar e da experiência da criança em relação ao mundo. Tem que falar, sim. Claro, voltando a repetir, numa linguagem acessível, de acordo com a compreensão e o vocabulário dos pais. Joia. E o envolvimento que eles têm com a educação, né, Vital? Às vezes, mesmo sendo muito interessado em querer saber o que os filhos aprendem e tal, não é o meio em que eles vivem, esse meio da educação, né? Então, traduzir sempre é bom, né? Fundamental, porque às vezes, a gente está tão habituado no nosso meio escolar, que nós temos jargões, chavões e formas assim sintéticas, resumidas. E talvez a gente tenha que usar muitas metáforas para os pais, né? Não ser assim um didático no sentido de transmissão de conteúdos, né, de informação simplesmente, mas a partir daquilo que os pais já fazem em casa, o que as crianças têm experiência em casa, a gente diz, pois olha, a gente ampliou a capacidade da criança conhecer-se, que ela se conhecia em casa, na medida que ela confronta com os pais ou com os irmãozinhos, agora ela está se confrontando com 30 crianças, com 28, com 25, ou ela está se confrontando com outros adultos estranhos, e ela, então, está vendo como é que reagem diante dela. Portanto, ela está se conhecendo, seus sentimentos em relação aos adultos estranhos. Então, isto é importante porque o ser humano está sempre num mundo desconhecido. Ele sai do seu círculo rotineiro na medida em que ele cresce e ele avança para uma autoafirmação. Então, para a sua cidadania, sempre é um desafio para a novidade, né? O exercício da vida coletiva. Então, a escola está fazendo isso, está abrindo esses caminhos de experiência para a criança que ela está se formando. Então, acho que isso mostra para os pais quanto essa escola vai além do espaço doméstico, da educação domiciliar. Perfeito. Peço desculpa que deve estar um pouco barulhento aí para vocês, porque tem uma obra aqui no meu corredor, mas que espero que já passe logo, logo. Vital, nesse momento em que as aulas presenciais estão suspensas, muitas escolas estão enviando atividades para serem desenvolvidas pelas crianças com o apoio dos familiares. Como que as secretarias de educação e as escolas podem saber se essas atividades com as famílias estão sendo benéficas e alcançando seus objetivos? Em parte, essa questão já esteve envolvida na primeira, né? Então, vou procurar não repetir, basta vocês recordarem, mas eu penso assim, é preciso fazer a distinção entre as famílias que têm acesso à internet e podem receber as atividades pelo celular, pelo computador,
E mesmo estas, e Beatriz, mesmo essas terão dificuldade de imprimir as atividades. A, a, a Sociedade Brasileira de Pediatria desaconselha totalmente que criança até 2 anos use celular, e muito menos a gente usar o celular como um meio educativo, né? Porque para alguma informação rápida, uma coisa assim, pode até ser necessário, inevitável, mas como instrumento didático de aprendizagem, não. Né? Até 2 anos, não. Telas, nós temos um capítulo no Plano Nacional pela Primeira Infância, que será agora republicado em breve, que sobre como controlar o uso excessivo por parte das crianças dos meios de comunicação, televisão, videogames, smartphones, etc., e, sobretudo, digamos, as telas, né? Porque a aprendizagem que se dá por meio da tela é muito diferente daquela que se dá no mundo real, que é tridimensional, que tem frio, calor, que tem rugosidade, que tem leveza, que tem peso, que a gente toca e sente. A criança aprende pelos sentidos. Montessori foi muito maravilhosa ao desenvolver essa pedagogia a partir dos sentidos. Né? Então, considerando que aquelas famílias que têm esses instrumentos e podem receber, talvez elas não tenham como imprimir esses materiais. Então, é preciso que a gente esteja bem consciente disso. As outras famílias que podem receber o material pelo correio, né? Mas é preciso também a gente ver quem é que vai preparar esses materiais. Os professores aonde? Na escola ou em casa? Em casa eles têm computador? Nem todos. Eles têm impressora? Nem todos. Eles têm dinheiro para botar no correio? Eles podem levar ao correio esse material? Tem os envelopes, tem o papel. Quer dizer, tudo isso é preciso que escola e professores planejem em conjunto e deem condição ao professor em casa a preparar esses materiais. E imaginem um sistema de recolher na casa dos professores os materiais para um motoboy que leva para o correio e encaminhe para as famílias. Né? Eu acho interessante, sim, Beatriz, que a gente descubra meios e continue, porque muita gente já está fazendo isso, de sugerir aos pais como ocupar o tempo dos seus filhos e deles na relação com os filhos. Né? Os pais precisam. Né? Eles estão já esgotados, já perderam a imaginação, já dizem, tudo que eu sabia, tudo que eu imaginei, já fiz. E agora? Então, é importante que o professor que está em casa, que tem um background de conhecimento maior, mais amplo, né, e que tem acesso a livros, né, e que prepare, então, algum material para... E aí eu acho que a BNCC é uma fonte interessante de quando você pega aqueles, os direitos de aprendizagem, né, e os campos de experiência, é uma fonte que ajuda muito o professor a criar coisas, mas existem muitas publicações já prontas que ajudam também o professor a reproduzir. Eu acho importante fazer uma conversa por telefone com os pais, mas não com todos, porque é impossível, né? E talvez nem todos tenham telefone, ou nem todos a gente tem acesso, né? Mas fazer uma amostra, né? Perguntar como é que eles estão se sentindo nesse tempo, quais os problemas que eles estão enfrentando, que estão vivendo, se as atividades que eles receberam de uma forma ou de outra, foram lidas, foram vistas, foram mostradas para as crianças, se trabalharam juntos, se as crianças gostaram, se fizeram atividade com prazer, se aborreceram, e pedir para os pais umas sugestões. Acho que isto é, como você disse antes, o ir e vir, né? Essa conversa por telefone, eu acho que os pais vão se sentir muito valorizados também em receber um telefonema com essas perguntas. Agora, eu não acho viável, Beatriz, não sei como é que os outros gestores que estão nos escutando acham viável fazer o controle, né, e saber se está dando resultado. Eu acho que é preferível esperar as crianças voltarem e a gente observá-las e conversar com elas. O que fizeram, como é que foi esse tempo, de que brincaram, os papais leram historinhas para vocês,
né? Quais a historinha que vocês mais gostaram? Vocês desenharam essa historinha? Vamos desenhar agora? Vamos tentar relembrar uma historinha e vocês me contam que eu conto depois para vocês também. E aí as crianças vão umas contar para as outras o que cada uma fez em casa. Eu acho que aí você vai ter um feedback mais fidedigno do que aplicar uma enquete para os pais ou mandar um instrumento de informações sobre a utilização ou não dos materiais que foram enviados. Agora, como amostra, assim, por telefone, essa conversa, como eu falei antes, eu acho que pode ser interessante, porque serve para a gente reprogramar aquilo que a gente está mandando. Perfeito. Tem diversos comentários muito interessantes aqui. Eu vou ler um deles, da Neide Santos, antes de fazer a nossa próxima pergunta. Ela diz: essa situação está sendo muito difícil para muitas famílias, pois estão se reinventando a cada dia para que tudo seja da melhor forma possível a seus filhos, e as escolas estão procurando fazer o seu papel como educadora e procurando dar suporte para essas famílias durante a pandemia. É um desafio para todo mundo, né? E o vínculo entre as escolas e as famílias é essencial para esse momento, né? Mas também é muito desejável para quando as escolas voltarem a funcionar, não é só para agora. Por que essa articulação entre as escolas e as famílias traz bons resultados para o desenvolvimento da criança? Eu diria, talvez, duas razões para manter esse vínculo, né? A primeira, que eu já me referi no início, é que a função da educação infantil nos estabelecimentos próprios é complementar a ação da família. Então, não se complementa aquilo que a gente não sabe o que já existe, né? Então, para saber o que existe, precisa ter essa relação com a família contando para a escola perguntando, a família vindo à escola e fazendo demonstrações, e isso posteriormente, né, ao retorno da escola. A segunda razão, Beatriz, eu acho que porque para o bebê e para a criança pequena, escola e família, eu diria assim, creche, pré-escola e família, são dois lugares e dois momentos de uma mesma vida. Nós, adultos, é que fragmentamos as coisas e as tornamos independentes. Mas para a criança, ela ainda não tem essa noção. Há uma certa continuidade. Então, se ela tem um jeito de comportamento em casa, ela vai ter também na escola, e se as reações dos dois lugares forem diferentes, ela vai ficar chocada, né? Então, se as escolas e a família não dialogam, se não se entendem, se não forem amigas, se não forem coerentes, e eu acho que isso que é importante, coerentes, né? As crianças vão optar por uma em detrimento da outra. E certamente vão optar por aquela com a qual elas têm uma relação afetiva mais profunda, com quem ela tem uma vincularidade maior. Então, eu acho que é importante a coerência entre, claro, que vai a casos em que as famílias não prestam atenção aos filhos, entregam toda a responsabilidade para terceiros, seja uma empregada, sejam a avó, sejam aos irmãozinhos, ou a outras pessoas. Mas é importante que as crianças e que a escola, então, procure levar também aos pais essa dimensão educacional que eles têm, que eles devem ter e que não podem terceirizar. E não quer dizer que todas as famílias são 100% perfeitas, como nem todas as escolas são 100% perfeitas. Admitindo as nossas falhas, vamos trabalhar junto para a gente construir uma relação construtiva, né, em função da melhor educação para as crianças. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, da Graciula Azevedo. Ela pergunta se você acredita que as escolas devem enviar atividades para as crianças da creche. Então, acho que tomadas essas atenções que você diz, né, sobre acesso à internet, sobre possibilidade do professor também trabalhar
elaborando essas atividades, esse vínculo deve ser mantido, Vital, durante a pandemia? O vínculo deve ser mantido, sim, Beatriz, mas eu não acho que seja correto mandar atividade para as crianças. Não. Manda conversas com os pais, sugestões para os pais, né? Por exemplo, se assim, lê historinha, mostra um livrinho, manda, aí a escola tem que ter o material didático, né? Os livrinhos, porque tempo de pandemia muda tudo, né? Então, de isolamento social. Então, a escola poderia fazer a compra de livros, né? De historinhas e mandar para os pais. Então, para os pais colocarem na mão das crianças objetos, alguns brinquedos, por que não, né? Assim como estão levando a merenda escolar, ou condição para as crianças continuarem tendo alimentação escolar, também poderiam mandar brinquedos e algum livrinho para os pais ler para as crianças, ou colocar na mão das crianças folheassem aqueles livros para creche, por exemplo. Então, eu penso que não se manda atividade para as crianças da creche, da idade de creche. Se manda sugestões para os pais e materiais para os pais trabalharem com as crianças e, sobretudo, que os pais são muito imaginativos, muito criativos, sobretudo com bebês, né? Então, é só ampliar um pouquinho esse campo de experiências que os pais podem desenvolver com a criança, que já é um bom trabalho. Perfeito. Antes da gente terminar, você gostaria de dar alguma mensagem para as secretarias, para os gestores e tal? Eu acho que mensagem, Beatriz, não precisa não, mas eu quero mandar um abraço bem afetuoso e minha admiração e reconhecimento aos dirigentes municipais de educação, às professoras, os professores, a todos os trabalhadores da educação. E entre eles, incluo aqueles que estão levando a merenda escolar ou fazendo chegar às casas das crianças que necessitam a alimentação que elas estavam recebendo na escola e que agora estão sem. É admirável, meus parabéns, vocês são heroínas, são heróis. E meu profundo respeito pela dignidade, pela ética que vocês estão tendo, pela alegria que vocês estão procurando transmitir às crianças e aos pais para evitar o estresse, a saúde mental. A gente viu cenas de professoras que vão à frente das casas das crianças dançar, cantar, mandar um abraço. Isso é admirável. Dar um abraço à distância. Meus parabéns para as Undimes estaduais, que estão mapeando as famílias e seus alunos, suas crianças, segundo as condições econômicas e de residência, para saber quais podem receber materiais por um ou outro caminho, por um outro veículo, seja computador, celular, telefone, televisão, correio, e usando o caminho que chega até elas. Vocês sabem, conhecem e lembram aquele trechinho da Alice no País das Maravilhas, que a Alice perguntou para o gato, né? Pode me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? E ele respondeu, isso depende do lugar para onde você quer ir. E a Alice disse, eu não sei para onde eu quero ir. E o gato simplesmente tirou a conclusão lógica. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se o tema dessa nossa conversa foi o caminho para chegar à escola, para estabelecer essa vincularidade, e a escola, e a escola mostrar quem é ela, qual é a sua função, qual é o seu papel, e a família valorizar esse papel político, social, esse papel educacional que a escola tem, é importante que a gente saiba onde quer chegar. Se a gente quer chegar a isso, o caminho aparecerá. Perfeito, muito bom. Aprendi muito, né, com essa conversa, muito obrigada. Eu convido todos que estão aqui colocando seus comentários nesse vídeo, que também registrem as experiências dos seus municípios na área de experiências do Conviva. Ali tem uma área para isso mesmo, para os registros
dos relatos, né, do trabalho que está sendo feito pelas secretarias. Então, basta entrar no Conviva, que é o www.conviveducacau.org.br, e depois de colocar seus dados de login e senha, clicar ali no Rede e depois Experiências. Eu acho que pode ser interessante para que mais pessoas possam ver essas maravilhas de textos aqui que vocês estão deixando para a gente. Então, eu agradeço pela companhia, Vital, muito bom estar aqui com você. Esse vídeo continua disponível aqui no Facebook do Conviva, vai ser disponibilizado também no YouTube e na galeria de vídeos da plataforma Conviva. Por favor, divulguem para sua rede, né? Como disse o Vital, a importância da gente disseminar essas informações e trocar essas experiências boas com todos. Então, eu repito o endereço da plataforma, é o www.conviveducacau.org.br. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Vital, e até a próxima.